A identidade cultural é um tema complexo e muito fascinante. Ela permeia as relações humanas e da sociedade, como um todo. Ela se manifesta em diferentes formas, desde a língua que falamos até as tradições que seguimos. As crenças, os valores, isso tudo define como somos como indivíduo. Nossa identidade cultural é uma parte fundamental do que somos. Ela é moldada pela história, tradição e as experiências pessoais. Elas nos conecta com o mundo, né? E também com nossas raízes, assim proporcionando uma percepção melhor com tudo que está à nossa volta. Nossa identidade cultural é fundamental para ser o que somos hoje. Eu sou Gicarson Lima e está começando mais um Conexão Cultura para vocês. Voltamos! E aí, conectados? Tudo bem com vocês? E vem a pergunta, o que é que Gicarson está fazendo aqui? O que é que o Conexão Cultura está fazendo de volta? Pois bem, quem estava acostumado com o Conexão Cultura, lá de 2020, quando a gente ainda estava ali trabalhando com a galera do Observatório da Várzea, nós fizemos uma série de web programas que tinha como objetivo esse que nós estamos fazendo hoje aqui também. Conversar com a galera da arte e da cultura, trazendo assuntos pertinentes e importantes para a nossa vivência e o nosso fazer cultural e artístico. Hoje, o Conexão Cultura, ele traz uma coisa um pouco diferente. Nós vamos trazer agora um formato de podcast, né? Da mesma forma que nós fazíamos no web programa, à distância, né? Por conta da pandemia, nós tivemos que ficar em casa produzindo nossos conteúdos. Só que agora, de forma presencial, os nossos convidados estarão aqui. E nesse formato de podcast, eu não poderia deixar de falar que é um apoio da Lei Paulo Gustavo, né? É um incentivo cultural que vem aí fomentando as produções culturais e artísticas aqui, não só do nosso país, mas também daqui de Iaçu. Hoje nós temos como convidados duas pessoas que, para mim, são amigos, são pessoas de extrema relevância dentro do cenário artístico-cultural. Né? Nós temos duas pessoas aqui especialíssimas que vêm contribuir com nossa conversa. Nós temos aqui ele, Thalisson Ferreira. Thalisson, seja muito bem-vindo, apresente-se ao nosso público. É com você. Gicarson, Pedro, amigos que nos acompanham nesse podcast, né, do Conexão Cultura. Eu sou Thalisson Ferreira, conhecido por muitos e assim chamado por Talinho, né? Sou natural de Iaçu, nasci aqui nesta terra, como diz o poema e a canção Terra Querida, né? Iaçu é bom, eu posso afirmar. E tenho raízes também aqui na região, né? Meus pais são de Panguaçu, ali de Canto Grande, aquela região toda. Mas eu sou natural aqui de Iaçu. Nasci, me criei e fui criado aqui. E aos 18 anos, com 18 anos de idade, tive que sair, né? Porque estava discernindo a minha vocação, questão de faculdade também, de trabalho. Então, precisei me deslocar para outros territórios. Mas eu sou um apaixonado por essa terra e o meu vínculo só cresce, né? A gente sai para buscar outros horizontes, mas a gente acaba aqui voltando porque onde nossa raiz está, né? A gente não pode esquecer jamais. Com certeza. Professor de filosofia de mão cheia. Filosofia, Thalisson? Isso, a minha formação, né? Eu sou formado em a minha graduação em filosofia. Depois eu fiz especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e o mestrado em Educação. Uhum. E aqui em Iaçu eu componho a Academia Ações de Letras, né? Perfeito. Ocupando a cadeira número 20 do patrono Samuel, musicista Samuel Sandoval da Fonseca. Poeta, autor, escritor, compositor. Cara, que currículo maravilhoso. Sempre
atento às inspirações para poder contribuir um pouquinho com a nossa cultura. Então, Thalisson, né? E Thalisson, muito bem, Thalisson, você veio contribuir. Já quero agradecer agora de antemão, né? Porque a gente agradece, né, por antecipação. Vai que eu esqueça, né? Mas tudo bem. Mas também com você, Thalisson, veio Pedro Henrique. Quem é Pedro Henrique? Por favor, Pedro, se apresente. Fique à vontade. Então, gente, primeiro queria cumprimentar o Gicarson, né, um grande companheiro do Observatório da Várzea, né? E aí eu já começo a minha fala, né? A gente estava até brincando, gente, eu sou informal. Mas eu acho que isso é interessante nesse formato de podcast, a conversa fluir assim, de uma forma bem mais leve, assim. Pelo menos esse é o meu perfil, né? E aí conheci Gicarson por intermédio do Observatório da Várzea, né, que agora se transformou, né, em associação. Antes éramos um coletivo e agora nós nos formalizamos e estamos como uma associação. Sou natural daqui de Açu, né, nasci e me criei na comunidade rural lá de Nova Esperança, né, então vivi lá até os meus 18 anos, né, quando Thalinha estava falando dos trânsitos que a gente tem que fazer, né, para, enfim, conquistar graduação, né? Essa questão da formação, né? Então, eu saí de Nova Esperança no ano de 2010, porque eu tive que ir para o IFRN fazer o ensino médio técnico integrado, né? Fiz o técnico lá em agroecologia, e daí estudei lá em Panguaçu, 2010 a 2013. 2013 passei no vestibular, fui fazer Direito lá na UERN, em Mossoró. Então, mais um outro trânsito. Então, assim, hoje, quando eu volto à sua... Estava até fazendo um exercício um pouco até existencial, né? De levar a minha criança, aquela criança que ia pescar com o pai, que ia tomar banho no rio durante a semana, que meu pai gostava muito de pescar. E aí, hoje, eu voltando, vim gravar esse podcast. Então, fiz esse exercício, fui tomar banho no Rio Piranhas, Açu. E aí é sempre muito mágico para mim voltar a Açu e falar sobre Açu, porque como o Thalisson estava colocando, a gente sai, a gente faz esse trânsito, a gente faz esse percurso, mas a nossa raiz, ela está aqui, a gente se preocupa com as questões da cidade, a gente alimenta, a gente quer fortalecer essa identidade que nós temos, né? Uma identidade cultural, a gente quer fortalecer o nosso município, quer que ele se desenvolva. Acho que é um pouco disso que a gente fala também no Observatório da Várzea, que a gente provoca, que a gente critica, que a gente coloca a nossa opinião. E aí é isso. Eu acho que essa conversa da gente vai ser muito bacana, né? A gente vai poder falar sobre muitas coisas, enfim. Também sempre que eu retorno lá eu fico procurando revisitar, rever alguns pontos. É muito bom isso. O recanto das memórias afetivas, né? Sim. Eu ontem estava justamente comentando com alguns colegas nesse contexto agora do São João, né? Estamos vivendo esse período junino e a nossa cidade vive isso com muita intensidade, né? Tanto a parte social quanto religiosa. E eu dizia que voltar à sua é poder sempre revisitar o recanto das memórias afetivas, né, do ponto de vista da religião, porque a minha família vem de uma tradição católica muito forte e de uma família muito religiosa, né? Então, falar nisso, eu fui quase padre, porque eu sempre digo isso, né? Passei 8 anos da minha vida num convento estudando para ser padre. Enfim, mas voltar a Açu é sempre visitar o recanto das memórias afetivas, da rua, onde eu sempre gosto de fazer esse caminho, né? Olha, eu gosto de dizer para mim mesmo, eu morei aqui, eu brinquei aqui, eu caí aqui, eu consegui alguma coisa nesse outro lugar, né? Aquela pessoa que vai ali eu conheço, me ajudou nisso, para não perder nunca, né, o ponto de partida, né? Que é onde está a minha raiz, é aqui. Né? Eu não posso falar, claro, nos outros terrenos, em outros terrenos, territórios, né, onde também fiz morada. Claro que a experiência foi válida e contribuiu significativamente para que eu pudesse chegar onde cheguei, mas tudo parte daqui. E eu dizia ontem, inclusive eu vim para lançar o hino Mensagem da Festa de São João 2024, e eu dizia lá na matriz de São João, né?
voltar à sua, ainda mais aqui, a esta igreja, é poder ter a oportunidade para dizer: eu estou voltando ao seio que me gerou, do ponto de vista, o Thalisson, o público, né, a pessoa pública foi gerada, foi gestada ali, no seio da igreja, né, da matriz de São João. Então, isso que Pedro faz, né, de voltar, sempre que vem a Sul, revisitar o seu recanto de memórias afetivas, também, sabe, Pedro, me é comum, porque isso nos fortalece até para a gente não esquecer as origens, né? E quando a gente olha o nosso contexto, né, nosso contexto cultural, nosso contexto artístico, a gente percebe que alguns valores eles vão se perdendo, né? O nosso programa hoje vai falar sobre identidade cultural. E, por exemplo, hoje a gente está vivenciando, hoje esse episódio está sendo gravado durante as festividades juninas, né? E a gente percebe que a identidade cultural, pelo menos alguns movimentos da arte, da cultura, vai se perdendo um pouco. Mas o que eu quero perguntar a vocês, a Sul, ele tem uma identidade cultural? Não tem? O que acontece? Como a gente pode definir hoje a identidade cultural de Açu? A gente está perdendo ou a gente está transformando essa identidade? Thalinho, o que é que você pensa sobre isso? A identidade cultural, né, de um lugar, a gente precisa levar em consideração que essa construção se dá a partir de uma soma de diversos aspectos, né? Nós temos a questão social, religiosa, política, econômica, nós temos uma etnia que a gente precisa levar em consideração. Então, quando a gente soma tudo isso, aí a gente pode, então, desenhar o perfil, ou dizer, vou falar sobre isso, né, identidade cultural aqui da nossa cidade, do nosso povo, do nosso lugar. E eu acredito que sim, nós temos uma identidade cultural. A questão é que muitas vezes o risco, né, o perigo é se distanciar desta identidade Sim. cultural, né? Então nós temos uma identidade, mas o risco é nos distanciarmos dessa identidade. Porque você veja bem, a história de um município, de uma cidade, ela começa sempre aos arredores de quê? Da igreja, né? Exatamente. E a nossa igreja matriz, ela está situada bem às margens, bem mais próxima de quê? De um rio, né? Então a cidade, eu estou falando cidade, mas eu estou me adiantando, né? Mas lá nos primórdios, lá no início do século XVIII e tal, você tem um povo se organizando nessas imediações aí, né, do ponto de vista religioso, tudo surge, a igreja está no centro, né, o comércio está em volta, aí mais adiante você tem o rio, né? Então, só para dizer que nós temos 298 anos de festa religiosa, nos aproximando dos 300 anos, né? Então, se nós temos quase 300 anos de história religiosa, e já que a história religiosa se confunde com a história e com a identidade cultural do povo Açu, nós não temos como não falar disso, do ponto de vista de que influencia tanto que isso vai depois resultar nessa identidade que vai se constituindo a partir da devoção, da fé como uma forma de resistência, né? Dos indígenas que aqui estavam, que tiveram que lutar para manter a sua cultura, a sua identidade preservada ante a face do homem branco, né? Que está para explorar, para modificar do ponto de vista da geografia, inclusive, né? Do ponto de vista geográfico também, porque quando há a exploração, a gente precisa pensar de forma mais alargada, né? Isso. Você tem Mais a questão abrangente, exatamente, porque você tem a questão aí no contexto da exploração, a questão geográfica, política, religiosa, enfim, são muitas as influências, né? Então, manter
preservada esta cultura, essa identidade, que aí também vai abarcar a questão da culinária, né, da literatura, tudo isso. O desafio é manter. Né? A gente costuma dizer que a sua é a terra dos poetas, a terra da poesia, a terra de Renato Caldas, a terra de Sinhazinha Vanderlei. Né? Por que a gente pulsa tanto, e a gente diz tanto, e a gente afirma tanto isso, né? E a gente esquece, às vezes, um passado que não foi muito fácil, né? Porque se aqui já habitava um povo, este povo já tinha uma forma de viver, de manifestar a sua religião, que não era a cristã católica, diga-se de passagem, porque uma das manifestações religiosas mais antigas do mundo é o xamanismo, né? Que é uma prática, um conjunto de elementos e rituais que diz muito sobre o perfil religioso sobretudo das comunidades indígenas. E né? isso é abalado, né? Quando chega o europeu aqui, isso abala. Isso... Então, como agora conviver com... Porque agora você tem duas realidades aí, né, conflitando. Então, como administrar isso e como isso vai influenciar a tal ponto de chegarmos onde chegamos? Eu diria, Carson, que a gente tem indícios, temos elementos de identidades, vamos colocar assim, identidades culturais, né? De várias manifestações, né? Do que seria a nossa memória, né? A nossa ancestralidade, enfim. Eu acho que uma coisa que me provoca muito quando a gente fala em identidade é a naturalização. Aquela coisa que você estava falando. Às vezes, quando a gente sai e a gente volta, a gente tem um outro olhar. E eu me vejo muito nessa posição e nessa condição. Por exemplo, depois que eu saí, tipo, quando eu estava na zona rural durante a minha infância, eu tive várias crises, assim, de, nossa, eu tô aqui isolado, eu tô às margens da cidade. Então, assim, era sempre uma visão de que eu estava num lugar de exclusão, porque eu não tinha acesso a um teatro, porque eu não tinha acesso aos equipamentos culturais, digamos assim, institucionais, né, das que estavam presentes na cidade. E era como se eu não tivesse tendo acesso à cultura, entende? Depois, quando eu cheguei já em Natal, já estudando no mestrado, porque o meu mestrado, eu acabei não falando, mas tem um pouco dessa discussão do regional, né? Estudos urbanos e regionais é o nome do programa. Eu fiz pesquisa com bordadeiras, que também é um elemento de uma cultura, né? De uma tradição, né? De um trabalho que é artesanal, que é feito pelas mulheres, que foi desde a colonização portuguesa. E aí, já no mestrado, fazendo todas aquelas leituras, naquelas reflexões, eu disse, caramba, lá na zona rural, em Nova Esperança, eu tinha muitos elementos culturais. Por exemplo, quando eu penso na minha infância que tinha o bar de Manuelzinho do Bar do Povo. É um elemento que está ali central dentro da comunidade, que ele mobilizava elementos imagéticos, ele mobilizava muita coisa, articulava a comunidade, e a comunidade tinha aquilo como referência, fazia parte do cotidiano. Nossa, e o Pau de Seba era um dos maiores da cidade, inclusive maior do que o que nós temos aqui na zona urbana, né? Exato. E aí, por exemplo, a bodega, por exemplo, de Zé Camelo, que hoje eles ainda preservam, eles fazem um forró do idoso, que eles chamam, né? E aí Zé Camelo é um guardião da memória. Ali é um ponto de cultura, um ponto de memória, porque, inclusive, quando você entra dentro da mercearia, você tem várias fotos na parede, entende? Porque ele guarda, ele faz esse registro. Inclusive, eu acho que Zé Camelo ele até escreveu livros. Não sei se no sentido da linguagem poética, mas ele escreveu livros, enfim, que retratam a história da comunidade. Inclusive, que está relacionada à própria divisão, né, do que seria a comunidade de Nova Esperança, do Pano 1, Pano 2, enfim. Então, ele traz esse resgate. E aí, quando eu volto a Sul, por exemplo, você quer uma coisa mais elementar, uma coisa que represente mais a Sul, por exemplo, do que o Beco dos Sapateiros, aquele beco do IPI. Exatamente. Então, muitas vezes aquilo a gente olha com tanta naturalização, a gente vê aquilo passando no cotidiano e a gente não entende que aquilo faz parte de uma identidade. Então, por que a gente não explora o beco dos sapateiros? Por que a gente não coloca poesia lá? Sim. Por que a gente não possibilita que aquele beco tenha uma efervescência cultural? Que a boemia esteja lá?
Então, eu vejo, assim, muito nessa perspectiva da naturalização, que a gente acaba até imposto, né? Sendo imposto, a gente que tá vivendo aquele território. E também outro elemento, que seria, acho que um pouco do que o Thaleson estava delineando na fala dele, né? Assim, de várias camadas de silenciamento e invisibilização, né? Porque, assim, nós tínhamos uma cultura, várias culturas, né? Que nós éramos povos originários, né? Indígenas, caboclos, inclusive aquela região ali do Piató, ela é riquíssima. Sim. Ali a gente tem vários elementos de várias culturas, né? A gente tem até os baobás. Nós somos, né, a capital dos baobás, temos vários baobás. E daí, por que essas falas, por que essas manifestações culturais elas foram sendo subordinadas? Por que tudo foi se concentrando na cidade? Não só aqui em Açu, né? Tô fazendo um exercício, né, geral, né? No geral. Por que sempre a gente subordina algumas culturas, algumas manifestações, e a gente vai aglomerando tudo que se é aceitável, que está dentro do padrão, né? A gente vai colocando dentro do centro urbano, né? E aí a gente vai colocando isso como sendo a norma. Então, eu vejo muito essa perspectiva das camadas que vão se sobrepondo e vão invisibilizando. Essa sua fala já me faz lembrar do antropólogo que eu disse aqui, mas brincando os bastidores, né? O Lévi-Strauss, que é justamente, ele tem um livro sobre o pensamento selvagem, ele fala da realidade dos indígenas e daquilo que se diz como civilizado, né? Que aí cabe mais ao europeu, ao homem branco e tal. Então, muitas vezes a gente vai dizendo isso aqui não é civilizado. O que é civilizado, né? Isso aqui é selvagem, isso aqui não faz parte. Isso aqui... Então, isso é um perigo mesmo. Quem é que faz esse parâmetro, né? Exato. Então, você precisa ter justamente essa sensibilidade para perceber que uma identidade, ela se constitui, é uma face que se constitui de diversas faces. Sim. Né? Porque senão a gente só pega uma face e diz isso né? E aí eu estou gostando desse exercício que o Pedro está fazendo, que eu comecei do ponto, do centro, e ele está puxando agora para fora, né? Ele puxa, mas de fora para dentro, que está às margens e que vai confluindo para o centro. Nós temos uma várzea rica e linda e bela, como diz o poema também, a canção, né? Florida, que é o que sustenta o nosso município, podemos dizer assim. Sim. Não só a região do Vale do Açu, né? Mas até outros lugares do próprio estado, fora do estado, né? Exatamente. Fora do país. Fora do país. A coisa da fruticultura. Exatamente. Então, assim, isso é falar de identidade cultural. Com certeza. Né? Porque senão, para não falar assim, identidade cultural é a música, é o teatro, é a poesia. Isso também faz parte, né? Mas tem outros aspectos que a gente considera também. E às vezes, até... é muito simbólico. Essas são muitas camadas e muitos símbolos. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião, no mestrado, né? Um professor, ele era da Faculdade de Belas Artes de Portugal. Nossa. E aí, meu trabalho foi com artesanato. Né? E aí ele olhou para mim, isso numa chamada de vídeo, né? Ele disse, Pedro, por que vocês chamam artesãs? Por que é artesanato? Aí eu fiquei assim, né? Porque para mim é natural que elas sejam artesãs, né? É artesanato. Aí ele disse, Pedro, você nunca parou para pensar que elas são artistas? Será que artesanato não é uma forma da gente diminuir a arte que elas estão fazendo? Uma arte manual, uma arte ancestral, uma arte milenar. Aí eu fiquei, caramba. Não pensei nisso. Nunca tinha pensado nisso. Né? E muitas vezes, por exemplo, a questão do idioma. Nós tínhamos, enquanto povos originários, muitos idiomas. Até uma vez eu vi acho que foi um vídeo, né? Dizendo, por que a gente chama dialetos, né? São dialetos, não são idiomas. São idiomas. Né? Não é considerado como o inglês, isso. Não é considerado como a língua portuguesa, o francês. Eram dialetos que, de uma forma muito simples e, né, foram dizimados. Né? Esses povos, esses dialetos, como se coloca, né? E aí a gente foi substituindo isso tudo por uma norma padrão, que é a língua portuguesa. E acaba aqui reduzindo, né? Reduz.
Sim. Porque o que o pensamento dito civilizado faz é reduzir. Uhum. E para agora eu quero puxar uma polêmica, né? Como assim? Polêmica, né? Seremos polêmicos também. Lá na década de 80, 90, a nossa região aqui, a cidade do Açu, era conhecida como Atenas Norte-Rio-Grandense, né? Atenas, né, Potiguar. E quando a gente fala em Atenas Norte-Rio-Grandense, a gente remete a Atenas, né, na Grécia, berço da civilização. E nessa perspectiva cultural, artística, a gente sempre pensa em Atenas Norte-Rio-Grandense como algo que ali a arte, a cultura é o quê? É pujante, é latente, né? Então a gente pensa logo, remete logo assim, Açu é onde a gente vai e encontra alguém cantando, encontra um poeta por aí. E esse termo, né? Esse termo Atenas Norte Rio-Grandense, hoje eu posso dizer, né? Não quero diminuir, mas hoje eu posso dizer que hoje nós somos conhecidos como Terra dos Poetas. É como se esse termo ele fosse condensado, talvez não tenha a mesma grandeza que Atenas Norte-Rio-Grandense, mas aí eu posso estar sendo, né, leigo na minha pergunta, mas parece que condensou a coisa, né? A cidade dos poetas ou cidade da poesia, não tem uma coisa tão abrangente. Mas o que foi que aconteceu, né? O que foi que aconteceu? Esse nome ele realmente foi condensado ali, ele diminuiu. O que foi que ocorreu nesse período, né? Nós estamos hoje em 2024 e o termo Atenas Norte Rio-Grandense não se usa mais, né? O que foi que aconteceu? Na verdade, eu acho que não aconteceu. Eu acho que permanecemos com esse título ainda. Eu acho. Talvez, eu penso que, por exemplo, hoje, oficialmente, agora a gente pode dizer que somos, né? Açu, terra da poesia. Isso. Né? A terra da poesia. Que eu acho E maravilhoso. por que não reconheceram Açu, terra dos poetas, né? Eu acho que há dentro dessa expressão, Açu, terra da poesia, eu acho que envolve, sabe? Eu penso assim, posso ser que a minha leitura esteja equivocada, né? Mas eu acho que abarca essa dimensão toda. É bom também que a gente diga o seguinte, quando a gente diz que Açu é a terra da poesia, a gente não está falando só do verso, do cordel, ou de um verso, ou de uma rima livre, mas nós estamos falando da literatura, né? Estamos falando de rimas, de cordel, de música, né? Como um todo, contos, né? Exato. Então acho que abrange, porque nunca vi uma música sem poesia, com certeza, né? E tantas outras manifestações literárias. Acho que é uma forma não de reduzir, né? Você diz, talvez de sintetizar, né? Não vai condensar, né? Mas eu sempre digo, né, nas minhas aulas, olha, de Açu Atenas é essa daí mesmo, terra dos poetas. Todo lugar, toda esquina tem um poeta. Isso, né? Já nasce. Agora a gente pode perguntar assim, de quem nós herdamos isso? Né? Porque se na base estão os nossos irmãos indígenas, Pedro trouxe muito bem a questão, né, povos originários aqui, de quem nós herdamos isso? Essa é uma provocação que está me vindo agora. Não, com certeza. Certo? Eu não fiz nenhuma reflexão prévia. Mas é importante. De quem nós herdamos? De quem? Né? E aí me faz lembrar de que na defesa da minha dissertação, né, no mestrado, o professor que eu quero muito bem, que é aqui de Açu, foi meu professor do ensino médio, e depois eu tive a oportunidade de convidá-lo, né, para fazer parte da minha banca. O professor Wellington Vieira. Então, o Wellington trouxe uma senha assim para a gente pensar na hora, e ele disse: a poesia como uma forma de resistência? Não, a poesia, por que a gente diz tanto que é a terra da poesia, né? Quando a gente diz que é a terra da poesia, parece que tudo soa tão romântico, tão lindo, tão lírico, né? Tão lírica, exato. Mas a gente esquece do sofrimento lá de trás, né? Da resistência desse povo que aqui estava, que aqui habitava, etc. E aí eu pensei, na realidade, no final das contas, então a poesia como uma forma de resistência. Com certeza. Então, a poesia como uma forma de resistência para sobreviver ao caos
né? E se manter. Eu vejo por esse lado, né? Que a gente não pode esquecer o nosso passado de sangue, Sim. de conflitos, de mortes, de guerras, né? No contexto ali da Guerra dos Bárbaros e tal. Então, assim, a poesia como uma forma de resistência. E eu acho que quando eu digo a poesia como forma de resistência, para não dizer a música como forma de resistência, a poesia como forma de resistência, né? O bordado, mas no geral, a arte, aí seria a arte. A arte como uma forma de resistência. Em todas as suas manifestações. No bordado, que tem toda uma história por trás, né? Na pintura, no poema, no conto. E as pessoas muito me perguntam, Rickardson, teatro, não tem mais teatro? O que foi que aconteceu em Açu? Não existe mais? E eu sempre respondo, olha, teatro tem, né? Teatro tem, mas só tem poesia, né? Me perguntam também. Não, a poesia, né, tem. No teatro tem poesia, na música tem poesia, o artista plástico, ele pinta seus quadros e ali ele faz a poesia dele com seus pincéis, né, trazendo uma perspectiva, enfim. Mas eu quero trazer aqui uma questão que é quando você se fala em Açu, terra dos poetas, né? Açu, terra dos poetas, e hoje nós chamamos de Açu, terra da poesia. E outra coisa também que algumas pessoas já me perguntaram, né? Rickardson, a terra dos poetas, terra da poesia. Por que não se fala mais em terra dos poetas? Agora é terra da poesia. E assim, nada contra, né? Mas a minha opinião, você quando tem o termo terra dos poetas, você tem ali a figura da pessoa, do ser humano, né? Ali que é condutor daquela manifestação ali e tal. Mas quando você fala terra da poesia, você tira ali a figura do ser humano, né? Você tira a figura do ser humano e coloca ali um termo, eu vou chamar aqui um ente, né? Uma manifestação, e não mais a pessoa, né? Aquela pessoa que impulsiona a manifestação que estamos falando de poesia, né? Poemas. Então você tira ali a figura da pessoa e coloca uma manifestação cultural. Você acha que essa coisa não tirou um pouco da humanidade da coisa? Você fala terra da poesia e ela fica um pouco no campo da manifestação? O que é que vem primeiro? Né? Não vou perguntar o que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha, não. O que é que vem primeiro, a poesia devagar. ou o poeta? Né? Eu digo que a poesia é como um pássaro voejando. Onde encontra pouso, ela para. Exato. E ele pode aí é o poeta. Né? É o poeta. Que vai ter a sensibilidade para dar conta. Olha, se a gente vai estudando à luz da filosofia, a importância, e da religião também. Uhum. Lá dos antepassados, lá bem distante. O poeta é uma figura sublime. O poeta não é qualquer pessoa. Exato. Entendeu? E claro que com o passar do tempo a gente foi perdendo isso e tudo como foi muito... A leitura que foi sendo feita foi uma leitura muito romantizada, muito, né, assim, que o poeta não, o poeta é aquele que enxerga o que ninguém enxerga, é aquele que vê o que ninguém vê, entendeu? E às vezes isso a gente costuma dizer assim, não é. Quando eu sou perguntado o que te fez poeta, eu já nasci poeta. O poeta, ele já nasce poeta. Agora ele se descobre, ou não. A gente nasceu por alguma coisa. E no processo da existência, ou a gente se descobre e aceita aquilo, ou a gente nem se descobre, ou se descobre e não aceita por alguma situação. Né? Então a poesia é o estado. Chico César descreve isso bem direitinho, né? É o estado. Para viver estado de poesia, né? Olha! Mas o poeta é o personagem, aquele que vai, né, dar conta disso e traduzir isso, e nem todos têm a sensibilidade para entender. Com certeza. E aí o segredo, poemas ou poesia, não se explica, né? Se vive.
Bom, então nós temos aí a poesia, a literatura muito bem estabelecida aqui em Açu, né? Não podemos negar. Mas vamos lá, Pedro, o que é que você diz dentro desse aspecto, né? Nós temos aí essas duas manifestações que eu falei, essas duas vertentes aí da cultura, né? Como você percebe isso? Como é que você nos traz a sua visão de mundo em relação a isso? Aquela questão que você estava falando do romantismo, que a gente, às vezes, eu acho que aqui em Açu a gente tem muito isso. Acho que a gente, principalmente na literatura, na poesia, a gente tem uma coisa muito fanista. A sua tese, aquela coisa toda, né? Eu acho importante que a gente demarque esse território. Precisamos. Exatamente. Até pelo ponto de vista da própria política mesmo. É um espaço que você... É um espaço de legitimidade, até de poder. De você, estamos aqui. De empoderamento. De empoderamento. Né? Precisamos do poder público. Políticas públicas, políticas públicas, tal. E aí, às vezes, da forma como se coloca aqui em Açu, né, do que está escrito, do que está recitado, daquela coisa toda do romantismo, é como se fosse uma coisa que está muito perfeita, muito maravilhosa, e que a gente não precisa de nada. E aí eu pergunto, e aí, o poeta, como é que ele vive? Né? Assim, ele dentro do sistema capitalista, né? Assim, você está fazendo poesia, só quem faz poesia, quem faz por amor, por hobby. E aí as pessoas que são trabalhadores da cultura, qual o tipo de política que essas pessoas que estão fazendo, que não tem outro trabalho, que o trabalho dele é a literatura, é a arte, é a cultura, estão vendo de quê? E aí, G. Carson, por exemplo, a gente está colocando, está massificando que nós somos terra da poesia. E aí, por exemplo, eu acho que dentro do Estado a gente tem que criar um ambiente propício, uma estrutura que a gente seja reconhecido, que a gente crie o trânsito das pessoas para ocuparem aqui, que as pessoas venham para um festival literário aqui. Que as pessoas venham... de peso, né? Em peso, que a gente tenha transporte para as pessoas virem de outros municípios. Por que a gente é a terra da poesia, que a gente se afirma, e teatros... E quando a gente tem um festival literário, a gente tem lá em Natal e tem lá em Currais Novos. Por que a gente não tem um aqui? Festival culinário também. Pois é. Um gastronômico também. Gastronômico. Por que a gente está dizendo que aqui nós temos uma identidade religiosa? E eu acho que isso Thales tem muita propriedade para falar, porque ele escreve sobre isso, ele pesquisa isso há muito tempo. Eu não me considero uma pessoa cristã, mas uma coisa que eu acho muito fantástica da cultura é que ela aproxima. Então, ontem eu estava na missa. Eu entrei na igreja, eu vi toda a liturgia, não compreendo, porque não faz parte do meu universo. Eu já fui protestante, né? Já me situo ali dentro daquela coisa protestante, mas não sou mais. Mas, assim, eu admiro a manifestação religiosa, o culto, toda aquela coisa, como uma manifestação cultural, faz parte da cultura. É uma festividade, é a cultura. Tão antiga quanto o homem é a religião, a música. E aí me toca, e isso eu acho fantástico, porque apesar de não ser do meu universo, eu não faço parte, mas aquilo tá me atravessando, tá me tocando, e aquilo é bonito, e eu tô vendo, eu tô gostando. Isso. Entende? Sim, recapitulando, que eu tava... Sim, volta. Divaguei. Por que a gente tá colocando, por exemplo, um elemento, cara, que eu acho que é extremamente, assim, que faz parte da nossa identidade, que é a coisa do processo de canonização, não sei se canonização ou beatificação da beatificação, que o Thaleson escreve, que o Thaleson acompanha isso de um modo muito próximo. Por que a gente não explora isso do ponto de vista cria uma política pública para que a gente possibilite, que a gente fomente um turismo? Tá lá, cara, tem uma estátua que foi criada lá na comunidade, acho que é Malhada de Areia, comunidade, isso. Lá no Piató, eu acho que é na região do Piató. Malhada da Areia fica para o lado do Porto, da Lagoa do Mato, para o outro lado, né? Fica sentido Mossoró. Por que a gente não fomenta que as pessoas visitem esse espaço, que a gente crie um turismo rural, um turismo religioso. Com relação a isso,
o quanto que a gente ia ter de desenvolvimento, o quanto que as pessoas iam reconhecer a Sul. Por que que a gente não está numa rota? Por que que não se cria uma rota? Por que que a Sul não está nessa rota? Ou por que se pensa, mas demora tanto? Por Já que que é não uma tem coisa essa rota de importante. turismo religioso? Por que que a Sul não está? Aqui a gente não tem uma santa, que é nossa, que é do nosso município. E até Nasceu aqui. parece contraditório, né? A gente vê um empenho maior agora, tanto da parte religiosa mesmo, da diocese de Mossoró e eu quero dizer, as autoridades eclesiásticas e civis, né? Agora preocupadas, empenhadas com o Santuário de Santa Luzia, né? Se nós temos aqui uma referência, que é a Beata Lindalva no processo de canonização, que a gente poderia estar se empenhando agora para dar conta daquilo ali. Sim. Não se trata só de colocar, asfaltar, calçar, Exato. né? Deixar mais acessível a estrada e tal, o que leva até a imagem, mas não só isso, mas por trás disso, pensar o turismo religioso mesmo, sabe? Eu acho que nós temos muito potencial, politicamente falando, religiosamente falando, sabe? Nós temos força para isso. Sim. Mas nós temos pouco interesse, sabe? E a gente vai relegando e a gente vai abrindo mão de coisas que são nossas, entendeu? Aí, por exemplo, e aí a gente depois fica reclamando e dizendo a terra do já teve. Nem teve. Não chegou nem a ter ainda. Não chegou nem a ter. Mas potencial temos. Max. Acho que o Thales pode trazer informações mais precisas do que eu, mas assim, uma coisa que a gente até em conversa falava, né? Que se tem, não sei se é um santuário, mas eu sei que tem muitos devotos da Beata Lindalva na Bahia. Sim, se tem um conglomerado, né? Que, assim, não sei se chama cultura, né? Sim, tem devoção. Tem né? devoção de uma santa que é daqui e a gente não tem isso. Isso me deixa muito provocada. Que é algo que deveríamos ter muito mais, porque é da nossa terra, tem que ser né? inerente da gente, por isso, né? que logo eu tive a preocupação de, em 2018, publicar um livro sobre Dona Lúcia, né? Que faleceu agora recentemente em fevereiro. Nós viemos, inclusive, né? Para participar do velório. Mas, enfim, em 2018 me preocupei em registrar, porque nós termos a mãe de um beato, de uma beata, na época viva, né? Ela participou da celebração de beatificação, Isso. acompanhou muito do processo, né, que ainda está aí para a canonização. Então, registrar aquilo, termos os familiares aqui no meio da gente, né? A gente, tudo bem, é bíblico, o profeta, né? Não é reconhecido na sua terra, Jesus vai dizer isso. Eu acho que a gente busca justificar por aí, né? Mas por que registrar isso? Porque era a oportunidade para daqui a 50, 100 anos, né? Olha, esse livro aqui foi feito com a mãe da Beata Lindalva, né, da irmã Lindalva e tal. Porque a história, a memória faz parte também da identidade. Se a gente não preserva isso, como é que fica depois, né? Mas eu queria que a gente está indo e vindo, né? Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Então, por exemplo, você falou de culinária, eu vou voltar para comida, né? Não estou com fome ainda não, mas eu vou voltar para comida. Quando eu sempre trago alguém, né? Aquela história, levar um amigo, na minha dissertação de mestrado tem uma parte que eu falo dos peixes, né, que os pescadores, os peixes mais comuns de se encontrar aqui, tanto na Lagoa do Piató quanto no Rio Açu. E então tem lá muitos nomes, uma variedade de peixes, né? Mas quando eu trago alguém que nunca veio, que conhece, eu já ouviu falar, veio aqui só de passagem, eu tenho a preocupação de oferecer sempre ou peixe, né? Ou a parte de doce tem o pé de moleque, o grude, né? A flor do açu, aquele biscoitinho, e os alfinins. Então, assim, o que eu sinto falta é não ter uma constância disso
fora do período junino. Exato. Entendeu? Assim, sei lá, as próprias padarias, Olha, né? tem uma coisa que eu acho que é o patrimônio da Vase, que é de Açu também, que é a bolacha preta. bolacha A bolacha preta. Lá da Ué, Mutamba. exatamente. Há uma outra coisa também, agora, olha o pulo que eu vou dar. E a cerâmica, gente. Sim. A cerâmica, sim. a palha, Palha. a carnaúba que já foi dizimada, Uhum. né, praticamente toda. É triste isso, por conta do projeto Baixo Açu. Essa é uma outra história que rende um outro podcast, né? Sim. Projeto Baixo Açu. Quem foi contra, quem é a favor, se de fato teve alguém contra esse projeto, Exato. né? Mas eu também falo disso na minha dissertação de mestrado. E, então, nós temos muita coisa que vai desenhando e constituindo a nossa identidade, que a gente vai, quando chega, acho maravilhoso, que quando você vem de Natal sentido Parnamirim, tem uma cerâmica que tem lá, telhas de açu, tijolos de açu, Exato. para dizer a qualidade, porque aqui foi comprovado que está o melhor barro, né? A Sim. melhor argila, a melhor... Então, quer dizer... E a gente não se apropria e a disso. gente não se apropria disso. Não Então, é? cadê? O tijolo é de onde? A cerâmica é de onde? Ah, de açu, então a qualidade é garantida. Então, são coisas assim que a gente vai pensando e refletindo e no final a gente chega à conclusão, né? Temos sim, agora precisamos valorizar, né? Para nunca se distanciar disso, potencializar. Pedro trouxe a questão do turismo religioso e faz todo sentido aqui. Né? A própria diocese devia se empenhar também. Porque é diocese? Porque é lá onde está a sede do bispo, onde está o bispo, onde pode puxar isso, entendeu? É independente do padre local, é o bispo que tem que puxar isso. E a gente tem muita esperança que Dom Francisco, que é o novo bispo, né, da diocese de Mossoró, ele faça isso. Ele faça isso. Hoje também está se falando, vou aproveitar já o ensejo, porque a gente está falando de identidade, né? Aproveita. E há Espaço. um desejo muito grande do povo de Açu em relação à diocese, tornar Açu uma sede de diocese, né? E, consequentemente, talvez transformar a igreja de Mandalva e São Cristóvão, né, numa matriz, talvez, consequentemente, é isso? É, porque ali já é uma paróquia, Uhum. né? Ali já é uma paróquia. Então, a matriz de São João seria sede, né? Açu seria uma Isso. sede de uma diocese e Isso. tudo. Então, assim, há um projeto, né, sobre isso que eu não conheço, assim, de sentar para abrir a pasta e ver lá o material, mas desde da minha adolescência que eu escuto falar desse projeto, de pessoas que daqui de Açu e também de Natal que estão empenhadas nesse projeto e que agora há uma especulação, vai sair ou não vai sair, e parece que não vai sair, parece que querem Santa Cruz, e eu quero até aproveitar, e eu acho que você vai ser aqui o Conexão Cultura, né? Sim. Vai ser a primeira, assim, sabe? Inédito essa fala, porque Vamos lá, exclusivo. é exclusivo, né? Exclusivo. Eu sempre apoiei, né, a diocese, apesar de nunca Açu ser uma sede, apesar de nunca me pronunciar publicamente sobre isso, né? Eu sempre tinha o cuidado de dizer assim, olha, eu acho que por aqui não vai dar certo. E sempre fui mal interpretado, né? Então, nós tivemos agora uma mudança, né, na província eclesiástica do Rio Grande do Norte, nós tivemos a mudança na Arquidiocese de Natal, um novo bispo de um outro lugar, né, Dom João Santo Cardoso, Mossoró agora com um novo bispo, Caicó também está na transição, né? Então, Açu, do ponto de vista da geografia, da localização, da economia, do potencial que tem, daria certo demais para ser uma sede, né? Só que, para ser sede, você tem que ter a comunhão das 3 dioceses, né? E muito mais, eu diria que 100% ou 99% da diocese de Mossoró. Então, deveria partir do bispo de Mossoró, que está hoje à frente da diocese, esse interesse de tornar a sua sede, certo? Aí você diz, mas o arcebispo quer 2 novas dioceses. E o comentário é que é Santa Cruz e João Câmara, ou até mesmo Macau. Macau é uma outra cidade também cogitada. E aí, por que não entra Sul? Então é mais fácil nesse caso, Thaleson, sair Santa Cruz, João Câmara ou Macau do que Açu?
É. E quando me perguntaram isso, que eu disse, eu só faltei apanhar. Mas como é que pode? A sua tem uma tradição, tem irmã Lindalva. Sim, mas não é assim que funciona. Né? Por que pode sair lá e não sair aqui? Porque lá o arcebispo está mexendo com o território dele. Então ele não precisa, né, de um aval da diocese de Mossoró, nem da diocese de Caicó. Por quê? Porque ele não vai mexer com nenhuma cidade que pertence a estas dioceses. Ele está mexendo com o terreno dele. Exato. Entendeu? Então ele pode pedir para o território dele, sim, essas dioceses. Né? Então, você tem Santa Cruz, que é um ponto que está sendo analisado, inclusive foi recentemente formada a comissão de estudo para as novas dioceses, que aí tem Santa Cruz, João Câmara e Macau como cidades assim que devem ser estudadas, né? Açu já tem um estudo todo prontinho, né? Mas aí seria da parte do arcebispo entrar numa outra seara que não daria certo, porque se tem uma urgência, porque o clero arquidiocesano é muito grande, né? Por isso que dá para fazer, além da diocese de Natal, da arquidiocese, daria para fazer mais duas. Né? O desejo é esse. Sim. Então, a questão é que nós temos um bispo que precisa dizer assim, agora se faz necessário pela relevância, pela importância, por tantos aspectos que a SUS se torne. Mas como é que a gente leva agora, como é que a gente reflete, analisa a questão econômica, a política, porque tudo isso, como é que vai sustentar, esse bispado vai se sustentar, né? Tudo isso precisa levar em consideração, é óbvio. Mas o que eu quero dizer no final das contas é que a gente precisa começar a ter um projeto, ok? Mas a gente precisa partir de uma base bem... Né? Eu acho que a gente poderia primeiro se apropriar de Irmã Lindalva como um patrimônio. O turismo religioso, o santuário não é de Santa Luzia. Eu acho que eu vou impactar. Eu acho que o santuário não é de Santa Luzia. Eu acho que o santuário é o da Irmã Lindalva, gente. Né? É o da Irmã Lindalva. Agora, por que a gente não compra isso? E analisando, né, todo esse cenário, a gente percebe, a gente está vivenciando hoje as festividades juninas aqui de Açu. E tivemos o Alto de São João Batista, onde Irmã Lindalva brilhou, né? A figura da Irmã Lindalva se destacou ali no espetáculo. Com o espetáculo, Irmã Lindalva ali sendo destaque, trouxe novamente, né, as perguntas, as indagações. Por que não se constrói o santuário? Por que não fizeram, né, o caminho lá para a passagem da Malhada da Areia? Então, tudo isso traz de volta uma discussão. Que é uma forma de estimular a população para, né, devoção, para coisa. Exato. E aí, por falar em Alto de São João, eu que já quero fazer aqui também uma observação, né? O Alto de São João, fora do período do novenário, eu acho que não é legal. Eu acho que o Alto de São João deveria ser todos os dias durante o novenário. Termina a novena, o povo vai para o anfiteatro, sabe? E ali já faz. Isso. Então, quer dizer, é antes. Aí o público... Tem um público. Claro que vai ter um público. Mas o público poderia ser muito mais ampliado. Isso. Né? Sendo dentro, porque chegam os turistas, o pessoal que mora fora, que é daqui que reside fora e vem para passar o São João, né? E para fortalecer também, a forma de fortalecer. Comunga ali a novena com a representação da vida do santo. A gente vê isso bem nitidamente, assim, a organização em Mossoró. Festa Santa Luzia, o Alto de Santa Luzia. Então, quer dizer assim, eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso também. E falta público porque a gente falta insistir com isso, entendeu? Não é a festa de São João em junho, a festa da cidade em outubro, entendeu? A poesia em março. Exato. É constância. Se a gente está falando que é a terra da poesia, é constância. A terra é da poesia, não só em março, né? São os 4 eventos do ano. Né? Por isso que não. Agora, a Academia Suense de Letras tem feito um trabalho muito bonito, que é a Academia de Letras nas escolas, que é uma forma justamente de motivar a garotada, a juventude
para despertar da poesia, da literatura em geral, da arte em geral. Eu acho isso Certo? formidável. E essa ideia, né, abraçada aí pela presidente Aruceia, depois também pela confreira Núbia Frutuoso e tal, e os demais confrades e confreiras que abraçam o projeto, todos nós da Academia Ciências e Letras. Então, esse projeto é tão lindo, né? Nós tivemos agora a segunda edição, e na ocasião a gente esteve apresentando o hino oficial da Academia, que foi aprovado, né, da Academia Ciências e Letras. De autoria sua. De minha autoria, letra e música. Então, assim, é uma forma de fomentar e de estimular. Né? E os jovens gostam, a gente acha que não gosta, porque não gosta, não. Gosta. O que falta é incentivo e projetos que abracem. Né? Essa a fala do Tales, porque assim, o Tales traz uma fala meio que política administrativa do ponto de vista da Igreja Católica, porque ele transita dentro da instituição, né? Igreja Católica. Aí eu estava tentando fazer um resgate aqui, enfim, um pouco da minha trajetória, né? Que venho também com esse trânsito nas políticas públicas. Então, sempre quando eu estou falando em política cultural, eu também estou nessa perspectiva, assim, intersetorial. Então, a gente não fala de cultura, a gente não fala de política cultural falando só de você criar uma lei, uma política voltada para a cultura. Não, a gente tem que criar uma política que seja voltada, visando o turismo, a economia. Então, tudo isso... É uma cadeia. Porque é uma cadeia. Entendeu? É? Quando você está injetando recurso num artista, você está investindo naquele artista, naquele segmento artístico, você está dando um retorno para a sociedade, inclusive em dinheiro. Nós vivemos no sistema capitalista. Exatamente. E aí, quando o Thales coloca, por exemplo, aquela questão de a gente não tem uma referência, e a gente já discutiu sobre isso, né? Nas nossas conversas de barzinho e tudo. A gente não tem, por exemplo, um lugar de referência para vender, por exemplo, culinária, elementos... gastronômicos da nossa cultura. É uma realidade que é vivenciada também por artesãos, por bordadeiras. Esses pequenos grupos, quando não são individuais, são pequenos grupos, são grupos que são descapitalizados. Então, o que é que a gente precisa, assim, do ponto de vista prático, para que essas pessoas consigam, durante todo o ano, venderem os seus produtos, o seu artesanato, a sua culinária? A gente precisa de isenção de imposto. Exato. A gente precisa de política de crédito, de microcrédito, para que essas pessoas consigam produzir. Porque assim, a gente não pode também dizer que a gente está produzindo porque não quer trabalhar. Não é, gente. A gente vive num sistema capitalista que é competitivo. Então, por exemplo, quando uma bordadeira está comprando um insumo para ela fazer um bordado, ela está comprando na verdade, ela compra mais caro do que, por exemplo, um lojista, um grande produtor, como, por exemplo, da Riachuelo. Então, às vezes, ele tem mais desconto por comprar em quantidade, né? E a bordadeira, que é individual, ela compra com um valor muito maior a linha para fazer aquele bordado. Então, ela vai vender mais barato do que o grande produtor, né? Ela não consegue vender. Consegue. Então, ela vai vender por um valor que pode ser considerado mais caro, né? Se você olhar assim, do ponto de vista... Você olha assim, nossa, isso é mais caro. Aí você não vê tudo que tem por trás daquele trabalho, né? Que é um trabalho que é ancestral, que é um trabalho que é manual, entendeu? Quando você compara um trabalho que é feito numa máquina, você pega uma peça que é toda... Já tem máquinas que elas saem, imprimem bordado. Eu tenho, inclusive, peças que são imprimidas, o bordado na roupa. Aí você compara uma peça dessa com uma roupa que a bordadeira passa 10 horas, 2, 3 dias bordando, você compara. Então, assim... O que esses grupos, tanto de artesãs, de culinaristas, né, o que eles precisam são de política de crédito, de recurso mesmo, para que eles consigam. Eu tenho certeza que essas pessoas querem produzir, sim. Elas só não têm condições... Oportunidade para poder produzir. Para produzir. Olha que coisa interessante, ó. Nós temos aí outros estados aqui do Nordeste que têm poesia dentro do seu currículo, né? Dentro da sua grade curricular. Tem cordel dentro da sua grade curricular. E é por aí que a gente forma público, você percebe? É ali da criança, é na formação que a gente consegue formar esse público. Não adianta a gente ficar pisando... ali na mesma tecla, né, apertando a mesma tecla, uma coisa que a gente não tem retorno. A gente tem que formar público, e é assim que a gente forma público. A gente pegando lá na cabecinha da criança, da escola, educando ele dessa forma. É abraçar isso, né? Estamos falando de uma terra de poesia, então, que nas escolas o currículo também traga
Sejam adquiridos livros também. Exato, né? Escritores Nós locais. temos tantos escritores locais, né? Eu já publiquei tantos livros, mas nunca houve uma tentativa, houve um aconselhamento a um gestor, né, aqui da cidade, em relação a adquirir o livro pela relevância, né? Para que fosse distribuído pelo menos 10 ou 5 para as bibliotecas das escolas. Mas isso nunca saiu do aconselhamento. Né? É uma pena. Então, as pessoas compram, o livro gira, né? Vai sair, inclusive, até uma segunda edição agora. Mas, só para dizer que isso é o mínimo. Vem cá. Então, para ter o livro na biblioteca da escola, eu não tenho que ser amigo do gestor. Exato. Nem parente do gestor. Eu só preciso que o gestor tenha sensibilidade para perceber que aquela obra é relevante e que faz parte, que tem que ter, porque senão as pessoas, a história fica para trás e depois elas não vão dar conta, entendeu? E quando tentam dar conta, tentam da forma mais equivocada, muitas vezes. Né? Então, eu acho que falta, Pedro, eu acho que falta justamente, sabe, também, eu estou falando do gestor, mas o gestor, ele não gesta sozinho. Exato. Ele não governa só. Existe uma assessoria, eu já disse, eu tive a oportunidade de dizer a grupos de situação de oposição justamente o quê? Assessoria fraca. Né? Assessoria fraca por quê? Porque ele não está pensando isso. Né? Não está pensando que o quanto isso pode impactar, o quanto isso chama a atenção. Né? É triste, mas é a realidade. Mas a gente não pode deixar de falar, porque é uma forma de resistir. Exatamente. Falando em resistência, eu acho que às vezes, eu tenho uma fala que é bem, chega a ser um pouco ácida, bem crítica também, do ponto de vista, quando estou fazendo essa tensão da necessidade da gente ter políticas culturais, mas eu acho que é importante também trazer na minha fala que nós temos várias manifestações de resistência aqui na cidade, como é o caso que o Thaleson colocou do projeto da Academia Ciências de Letras, que é essa coisa da academia nas escolas, tem aquele projeto da Isabel Firmino, que é o dos Muro Livro, né? Isso. Acho que é Flor de Atenas. Tem, por exemplo, Celebra-se Poesia. Celebra-se Poesia, que tem, acho que mais de 60 poetas. Então, assim, muitas... Por exemplo, a gente tem dificuldade, por exemplo, de encontrar uma... Você vai para uma biblioteca aqui de uma escola, aqui em Açu não tem livros, assim. Mas a gente, por exemplo, tem Aldo. Aldo é a memória viva dessa cidade. Todos os livros de todos os poetas, de todos os escritores, ele tem lá na casa dele. Então, assim, isso é uma forma de resistência. Ele está mantendo ali. É aquela coisa que eu disse lá de Zé Camelo. Ali... dentro daquela aridez, dentro daquela escassez, ele está se mantendo viva a cultura. Isso é a resistência. Isso é resistência. Isso é resistência. Exatamente. Assim, por mais que pareça duro demais, difícil demais, mas ainda tem algumas flores assim que desabrocham. Então, a gente vai concluindo aqui nossa conversa, né, nosso bate-papo sobre identidade cultural e deixar essa reflexão àqueles que estão assistindo, né, sobre a nossa identidade cultural, né? Fica aqui plantada essa semente para quem está assistindo. Uma vez que, né, é Sócrates que diz que a melhor forma de filosofar, né, é a partir do diálogo, é Sócrates, é isso? O método socrático é dialético, né? Dialógico. Então, na conversação, é no diálogo que a gente aprende, no questionamento, né? Para parir novas ideias, né? Exatamente, Mas é assim, eu estava aqui, né, comigo, divagando, assim, do nada, eu pensando, será que a gente tem nossa identidade cultural, mas a gente tem vergonha de se apropriar dela? A gente tem alguma repulsa, não sei. Será que a gente tem preguiça a gente mesmo? tem preguiça. É porque parece que é uma situação meio assim, né? A gente vem, não faz, e parece até cachorro que tem dois donos, né? Porque um pensa, né? Não vou alimentar o cachorro porque vem outro e alimenta e termina que nenhum nem outro faz. Então a gente tem que ponderar realmente que há a responsabilidade, não é isso? A gente também está sendo condicionado de certa forma, né? A realidade. A pensar ou não pensar de determinada forma. Né? Exatamente. Porque às vezes, por exemplo, quando a gente naturaliza muita coisa, né? Tipo, Conscientemente. Né? Quando a gente vê, isso me incomoda muito a política cultural do Estado, acho que do Brasil também.
Quando a gente vê, por exemplo, esses artistas de renome nacional recebendo milhões de reais, não tira o talento deles. E a gente vê, por exemplo, artistas locais, né? Artistas independentes se matando, porque o que eu tenho visto em grupos de artistas de Parnamirim, de Natal, de Mossoró, se matando para ganhar R$1.000 de um edital, que o edital é cheio de irregularidade, cheio de burocracia, e aí a gente naturaliza isso e isso fica, a gente parece que meio que fica amarrado. E eu quero abrir aqui um parênteses, né? Eu quero fazer uma observação. Eu quero chamar a atenção para quando eu participei, né, da reunião ali da Lei Paulo Gustavo. Inclusive, esse episódio do podcast Conexão Cultura, né? Ele é financiado aí pela Lei Paulo Gustavo, por intermédio da Prefeitura Municipal de Açu. Fica aí logo o registro. E durante essa reunião, que era uma reunião para, né, uma conversa ali inicial com as pessoas que passaram, né, que tiveram seus projetos aprovados, eu senti muita falta da presença daquelas pessoas que fazem, como é que eu posso fazer, como posso falar, pessoal que produz arte, sabe, arte, eu vou falar aqui raiz, que é para as pessoas poderem entender melhor, né, a arte raiz ali, aquele pessoal que produz, que faz da base, pessoas que não têm contato com a produção de projetos culturais, por mais que as pessoas que estejam envolvidas, né, olhe, traga seu projeto, traga sua ideia, a gente ajuda vocês a desenvolver o projeto de vocês, mas não chega. A pessoa não tem o alcance, não tem a habilidade da escrita, de você estruturar um projeto. E ali, durante a reunião, tinha pessoas que já têm o contato, né? Que sabem escrever um projeto, pelo menos tem o contato com a escrita, sabe desenvolver suas ideias no papel. Mas tem pessoas que, por mais que eu falei há pouco, as pessoas se prontifiquem, olhe, venham, a gente ajuda a desenvolver sua ideia, seu projeto. Mas quando tem, assim, um edital, você vai participar do edital, já tem um certo bloqueio. As pessoas que não têm esse contato, que nem eu falei, com projetos, já tem aquele coisa, não, eu não vou, eu não consigo. O nível, assim, quando a gente entra dentro do... Eu sempre costumo falar sobre isso, né? Quando a gente entra dentro do Estado, o Estado que eu digo burocracia, eu me formei em Direito, gente. Então, assim, eu transito dentro do Estado, eu atuei, continuo atuando dentro do governo do Estado, com burocracia, com licitação, com tudo isso que vocês possam imaginar. Então, assim, é um exemplo que eu sempre dou. Quando eu estava no estágio da graduação, a gente faz que chama de prática jurídica, que é a gente atender pessoas que são hipossuficientes, que não têm condições de pagar um advogado. Lá na UERN a gente pegava casos de direito de família, então divórcio, alimentos, pensão alimentícia, essa coisa toda. Uma situação me tocou muito, por isso que eu não presto para ser advogado, porque eu me envolvo, gente. Uma situação me tocou muito e eu chorei muito quando eu cheguei em casa, porque eu estava fazendo atendimento e eu não me considero que eu tenho uma forma de falar muito distante, assim, de difícil compreensão, até porque eu falo muito informalmente. Principalmente no cotidiano. E aí, eu tava falando com a assistida lá, que a gente chama de assistida, que era uma mulher. Ela tava dando entrada no processo de alimentos. E aí, eu disse, a senhora, pra gente dar andamento no processo, a gente vai precisar dar cópia dos seus documentos. Ela olhou pra mim assim, olhou assim, abriu o olho bem, né? Assustada. Aí eu disse, não, a cópia da sua identidade, do seu CPF. Ela continuou olhando. Aí eu olhei assim, o que tá acontecendo? Aí eu disse, a xerox da sua identidade. Ela disse, a xerox eu trouxe aqui. Então você veja, uma palavra, a palavra cópia, que a gente no nosso dia a dia, a gente acha que é uma palavra que é comum, que todo mundo compreende, não compreende. Então veja o nível de dificuldade que a gente tem para executar políticas, para a gente fazer com que o Estado chegue para as pessoas de camadas mais populares. Então é um desafio enorme, gigantesco, que por mais que a gente tenha sensibilidade, que eu não tiro isso de muitos gestores, tanto daqui de Açu quanto do Estado, de terem sensibilidade com os trabalhadores da cultura, mas mesmo assim ainda tem um abismo de desigualdade. A gente é um Estado, um município muito desigual. Exatamente. E, infelizmente, chegamos ao fim. Mas antes de terminar, eu quero deixar aqui esse momento, né? As considerações finais de vocês, né?
Pode falar o que vocês quiserem sobre vocês, sobre o trabalho de vocês, sobre identidade cultural. Deixem também aqui seu contato, né? Fiquem à vontade, esse momento de vocês. Podemos começar por você, Thalinho? Eu quero só agradecer, né, Ricardo, o convite. Sempre já tive a oportunidade de dizer isso, da minha admiração, né, que tenho por você. E agradecer pela oportunidade de dizer que continuemos resistindo, né? Porque é uma forma de existir, sobreviver, viver, né? Resistir e esperançar. Resistir o discurso, com esperançar, de modo que a gente consiga agir, né? Não é só falar, não é só se lastimar, mas agir, é preciso agir. Então, resistir com a esperança do verbo esperançar. Em síntese, é isso, né? E vocês me acham lá no Instagram, Thalinho Ferreira, são 2 Instagrams. E Thalisson, escritos, né, de Thalisson Ferreira. É um mais formal e o outro não muito formal. As 2 contas são abertas, né? Então, quem quiser dar uma espiada, seguir, curtir, compartilhar, segue lá no Instagram. Isso aí. Difícil, eu ia falar. Né? Falou de resistência, falou... Devia estar escrevendo isso aí. Concordo com tudo. Mas, assim, se eu pudesse dizer assim, uma palavra, a gente estava falando de escola, de academia, né? de letras nas escolas, de juventude, de fomentar isso, né? Essa identidade, essa cultura para os jovens. Se eu pudesse falar uma palavra, é que a gente se rebele. A gente se rebele. Eu acho que isso foi extremamente importante na minha trajetória, eu me rebelar. Eu saí lá de Nova Esperança rebelde. Rebelde. Minha mãe dizia isso. Como é que ela dizia? Curruto. Você é curruto. Então, eu acho que foi importante e continua sendo. Eu continuo me rebelando. Não aceitando muita coisa. Talvez sendo até aquela coisa, persona não grata em muitos espaços. Me colocando, me ausentando. Porque até 2 semanas passadas eu saio de grupo, eu entro em grupo. Então, acho que seria isso, se rebelem. Não, às vezes a realidade parece nos esmagar. E às vezes, principalmente no nosso contexto aqui em Açu, às vezes é a coisa com uma mentalidade meio que de província, né? Assim, que você tem que estar debaixo de uma régua, de uma égide da prefeitura, de um gestor, de não sei o quê, aquela coisa, uma coisa que é uma política meio que do medo. Uhum. Não tenham medo. Nós somos maiores do que isso. Muito bem. Muito bem. Bravo. Eu devia estar escrevendo tudo isso. Então eu quero agradecer a presença de vocês. Quero dizer que foi muito bom ter vocês aqui conversando. A gente aqui nessa interação, nesse bate-papo, que com certeza vai contribuir muito. Então, muito obrigado. Não tenho como expressar, né, a disponibilidade de vocês que vieram lá de Natal para cá para participar do nosso programa. Muito obrigado, rapazes. E para vocês que estão em casa, que estão nos assistindo, que estão nos vendo, nos ouvindo, quero deixar aqui que, né, vocês também fazem parte disso tudo. Quero agradecer a vocês. Siga-nos nas redes sociais, procura lá, @Conexão Cultura Sul, vocês vão encontrar conteúdos, fiquem ligados que vai ter mais programas. Você que está em casa, que quer apoiar o projeto, entre em contato lá pela nossa DM, né? Deixa lá, diga que quer apoiar para ter mais episódios como esse, trazendo conteúdo, trazendo conversas pertinentes a todo mundo. Então, a gente fica por aqui. Encerramos esse episódio de hoje e eu só tenho a agradecer. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima.